Ora, boa tarde a todos. De facto, foi impressionante a adesão a esta conferência. Queria agradecer a vossa presença. E começo aqui pelos agradecimentos, porque de facto aquilo que eu vou aqui apresentar é só picar um bocadinho, portanto vou bombardear-vos com alguns dados e, para refletirem. Não os vou refletir, eventualmente o professor Carlos Neto eventualmente pode pegar em algum deles. Mas este estudo, que ainda está no início, apesar de ter 4 anos, só foi possível, de facto, primeiro por carolice da Teresa, porque foi a Teresa que picou todo o pessoal e que pôs todo o pessoal a mexer, e depois porque, de facto, os agrupamentos nos apoiaram bastante, e aqui, claramente, os coordenadores dos primeiros ciclos, a Dulce Mira, a Marta Rebocho, os José Garção, os do Fonseca, incansáveis e que nos têm dado um apoio formidável e fantástico e que irão continuar a dar certamente. A Unidade de Saúde Pública, através da Rita Leão, a Rosário Correia, do Hospital, de facto foram aqui peças-chave, obviamente tudo com o motor da Teresa e agora com a nova adesão da Guida, que, como viram, é mais uma excelente adesão à equipa. Eu vou tentar aqui sintetizar um bocadinho. O estudo os dados que eu aqui trago são dados de 4 anos. São aproximadamente crianças, portanto, encarregados de educação que preencheram o formulário, o questionário, que são 2 questionários, acabaram por ser 2 questionários, um validado clinicamente para as questões do sono e um validado para as questões da atividade física. Foram preenchidos crianças únicas, 2.284 crianças, portanto, estamos a falar de um universo bastante grande. Ao longo destes 4 anos, o primeiro ano passámos a todos os anos e depois fomos sempre passando o primeiro ano e deslocando o segundo, terceiro e quarto ano, fechando no primeiro e no quarto ano em 21, 22. Aproximadamente, as participações dos agrupamentos são bastante próximas e também muito próximas entre rapazes e raparigas. E dos números que eu aqui trago, deixo aqui um à cabeça, em que 2 em cada 3 crianças têm quarto individual, o que ainda traz mais preocupação dos resultados que eu depois trago a seguir do sono. E, por outro lado, uma das grandes surpresas que o grupo teve e que, de facto, depois se mostrou um fator decisivo em termos quer em termos de atividade física, quer em termos de sono, de questões de sono, era a existência dos aparelhos eletrónicos no quarto. E o que podemos ver é que cerca de metade das crianças do primeiro ciclo de Évora, portanto, estamos a falar do universo de 1000 e poucas crianças, têm pelo menos um aparelho eletrónico no quarto. 41% têm televisão, 6% têm telemóvel e outros 6, 7% têm outros como consolas e por aí fora. Em termos de hábitos de prática de atividade física, quando os encarregados de educação foram questionados se o seu educando acumulava 60 minutos de atividade física, aqueles que referiram não ter aparelhos eletrónicos no quarto, 91% responderam que sim. De entre aqueles que têm aparelhos eletrónicos no quarto, esta percentagem cai para 85%, que é estatisticamente relevante. Por outro lado, quando perguntamos se praticam atividade física e desportiva, eu destaco aqui o telemóvel. Quem não tem telemóvel, 80%. Quem tem, 61%. Ao longo, isto é um estudo longitudinal,
e se virmos como é que estão os níveis de prática de atividade física ao longo do tempo, reparem que partimos de 85% em 18, 19, caímos drasticamente com a pandemia, obviamente, e portanto é normal esta queda aqui para 46%, mas o que destacamos aqui é que fechamos nos 68% e, portanto, os níveis antes de pandemia ainda estão muito longe de ser atingidos. Por outro lado, quando se pergunta quais são as atividades que praticam, para grande surpresa, que toda a gente dizia que é o futebol, nada de futebol. Futebol, sim, está aqui, 20, mas apenas 20%. O que se destaca aqui claramente é a natação, com 44%. Depois, quando se coloca a questão, porquê é que praticam atividade física, porquê é que fazem AEGs, há aqui dois resultados a destacar. Primeiro, porque faz bem à saúde, estamos na casa dos 70%, 60%, mais de 2/3, para melhorar o desenvolvimento geral, ainda acima dos 50%, e eu destacava aqui, em conversa com a Teresa, pedi-me para destacar aqui, e de facto faz todo o sentido, reparem que o sair de casa está nos 15%. Portanto, os pais olham para isto como praticar atividade física dentro de casa. Relativamente ao brincar, não temos muita coisa de brincar. Aliás, o brincar é complexo. Vamos agora introduzir com a presença da Guida, obviamente. Mas há aqui alguns resultados que são discutíveis, mas que temos que olhar para eles forçosamente. Quando perguntávamos os pais, e a questão foi claríssima, o tempo diário para brincar livremente, de forma espontânea e não estruturada, era esta a questão. Qual é o tempo diário? Reparem que mais de metade disseram que as crianças brincam menos de 2 horas. Portanto, se dormirem 10, que não dormem, menos de 2 das 14 é brincar. E há aqui 6% no global que brinca menos de 1 hora. E eu destaquei aqui que no 4º ano, são resultados das crianças de 4º ano, 11% das crianças brinca menos de 1 hora. A evolução ao longo do tempo, como podem ver aqui, está mais ou menos estável. Houve aqui a variação com a pandemia, que é o normal. E depois procurámos encontrar aqui alguns determinantes, entre, obviamente, as variáveis que nós tínhamos nos questionários, alguns determinantes para que se potenciem a probabilidade de a criança brincar menos de 1 hora. E podemos destacar aqui, aquelas manchas que estão em laranja são relacionadas com questões do sono, e portanto vou deixá-las aqui de parte. Depois há aqui algumas relacionadas com questões mais ao nível das escolas, agrupamento, ano de escolaridade. Reparem, 2º, 3º e 4º ano potencia muito mais do que no 1º ano. E ao nível das escolaridades encarregadas de educação, nível mais baixo, potencia muito mais a criança brincar menos. E depois, deixo-vos aqui estas duas. Quem compete, brinca menos. Quem tem aparelhos eletrónicos no quarto, brinca menos. Portanto, a probabilidade de brincar, atenção, estamos a falar na probabilidade de brincar menos de 1 hora. Diariamente. Relativamente ao sono, eu não me vou aqui alongar muito, mas claro que está diretamente relacionado com a parte da atividade física, até porque a primeira pergunta era se achavam que os filhos, ao praticarem atividade física, dormiam melhor e tinha influência no sono, e 92% dos encarregados de educação dizem que sim. Okay? Reparem como é que evolui
nós temos aqui um índice que é o indicador de perturbação de sono, que é este IPS superior ou igual a 48, ter resultado clínico. E reparem como é que isto evoluiu ao longo do tempo. Caiu drasticamente, obviamente, na altura da pandemia, mas neste momento estamos nos 46%. Portanto, quase metade das crianças destas 2.500 aproximadamente têm problemas de sono. Okay? E quando se pergunta aos pais qual é a percepção que têm, reparem que no último resultado que temos, que é 2021, apenas 5% dos pais têm consciência que os filhos têm problemas de sono. Dos 46%. E mais, quando olhamos para isto em termos longitudinais, no sentido de comparar o primeiro ano, que foi aquele que passámos todos, e o quarto ano, no início e no fim, reparem que no primeiro ano a percepção aumentou razoavelmente, está agora nos 11%. 11% dos pais de miúdos com problemas de sono têm essa consciência. Enquanto que os pais do quarto ano, pais/encarregados de educação, aqui foge-me sempre a palavra para os pais, nem sempre são os pais a responder, passámos de 14% que tinham essa consciência para apenas 4% que têm essa consciência. 4%. E quando vamos à procura dos determinantes que podem estar na origem, que potenciam, que tornam a probabilidade maior de ter perturbações do sono, mais uma vez, vêm as questões do sono, que estão aqui sombreadas a laranja, e depois temos aqui a composição do agregado familiar, só com mãe ou só com pai, o viver só com mãe ou só com pai, de facto, potencia. O ter telemóvel no quarto, claramente potencia. Depois, o primeiro e o segundo ano, pior que os outros anos. E, portanto, é algo para refletir. Não trago aqui a questão da duração do sono, mas tenho que referir isto, porque 39% das crianças, 39%, reparem, 39% corresponde a 900 e poucas crianças, dormem menos do que o mínimo recomendado pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, que é entre 9 e 11 horas, e 39%, 900 e tal crianças, dormem menos que o mínimo recomendado. E quando olhamos para a subescala do sono, só daquelas crianças em que os pais, em que de facto têm a perturbação de sono clinicamente demonstrada, e que os pais dizem que não, e para procurar perceber o que é que os pais não estão a valorizar, reparem que dessas crianças há 15% dos pais que dormem pouco, mas acham que as crianças não têm... Portanto, o seu educando dorme pouco, mas acham que não tem problemas de sono. Depois há um outro problema que é a questão da sonolência diurna, que é um problema que já chegou à universidade, naturalmente. E esta questão da sonolência diurna está a acentuar-se cada vez mais. Nós fomos atrás daquilo que potencia um índice elevado de sonolência diurna, e aqui é estar nos 25% de topo, e reparem, estes 25% de topo é superior os 25% nacionais. Portanto, estamos pior do que o último estudo que há a nível nacional. Eu acredito que a nível nacional também estamos pior, obviamente. Vou deixar o que está a vermelho para o último. Temos aqui mais uma vez a parte laranja, que são indicadores de sono. E depois temos aqui aparelhos eletrónicos, no quarto. O residir a uma maior distância da escola, que naturalmente aqueles que residem a uma maior distância vêm todos de carro, ou quase todos. O sair da escola mais tardia. O ter televisão no quarto, claro. E aqueles que têm maior gasto em termos de atividade física e desportiva, que usualmente são aqueles que competem
e que essa competição, esses treinos são feitos fora do horário escolar, o que vai arrastar tudo para mais tarde e, portanto, dormirem menos. E deixo aqui a questão do brincar. De facto, as crianças que brincam menos de 2 horas têm uma maior propensão, cerca de 3 vezes maior propensão, a ter sonolência diurna, um índice de sonolência diurna elevado. E quando olhamos para as subescalas, tem que destacar aqui, reparem, estamos a falar, só para vos situar, porque todos estes slides eu vou passá-los rapidamente. São pais que dizem que os filhos não têm problemas de sono, mas que, segundo o indicador, têm. O filho tem problemas de sono. Reparem, não tem problemas de sono, mas cerca de 50% dos pais dizem que os filhos demoram a ficar bem acordados. Cerca de 50% dos pais dizem que os filhos acordam mal-humorados. Cerca de 50% dos pais dizem que raramente os filhos acordam por si próprios. No entanto, é tudo desvalorizado, todos estes indicadores. E quando olhamos para o indicador da ansiedade associada ao sono, e é o último que trago, temos muito mais, isto vai até o ranger dos dentes, ok? Temos aqui mais de 40% dos pais que dizem que habitualmente ou frequentemente têm medo que a criança tem medo de dormir sozinha. Mais de 50%, quase 60% dos pais dizem que têm medo de dormir no escuro. Às vezes, portanto, pelo menos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, vamos pôr aqui a média, e quase 60% que a criança precisa dos pais no quarto para adormecer. Tudo isto é desvalorizado pelos pais. O que é que nós estamos a fazer? Isto foi o primeiro passo, foi fazer um diagnóstico. Nós não estamos... Há aqui um imperativo de consciência, e eu não fiz um agradecimento próprio, e deixei por fim, que foi o Dr. Filipe Glória da Silva, que é o nosso especialista em sono, que de facto está aqui a dar-nos o grande impulso. Estamos, de facto, a mexer-nos. Há aqui um imperativo de consciência, temos que fazer algo. Toda a gente sabe o que são os riscos de ter um mau sono. Estamos aqui com workshops, já fizemos um workshop para os pais, vamos continuar a fazer. Temos newsletters que chamamos a Gazeta do Sono e da Atividade Física, que vamos começar a chegar aos pais. Já fizemos o número 1 chegar e depois vamos começar a fazer chegar aos pais a partir do próximo ano. Também vamos desenvolver a campanha do Brinca e Dorme mais 30 minutos a partir de setembro, outubro, por aí. Atividades em sala de aula, formação de professores, e temos também aqui um imperativo de consciência, e todos acordámos em estender este estudo, porque o problema está montante e ajudante também. Por um lado, validar as intervenções, e portanto vamos para o 5º e 6º ano, que é o segundo ciclo, porque o questionário também nos permite isso, e ir até aos 12 anos, e por outro lado, a montante, ir ao jardim de infância, o jardim escola, e traçar também o diagnóstico, porque de facto o que vimos é que os primeiros anos estão cada vez a chegar pior. E quando chegam os primeiros anos, todos estes indicadores têm vindo a deteriorar. E portanto, é isto. Obrigado.